Fala pessoal, de volta aqui com mais uma questão de função exponencial, tá? É uma bateria de questões que a gente está resolvendo aí essencial para vocês. É uma semana se você nunca viu o conteúdo, uma semana de aprendizagem e de entender a pegada. Mas se você já tinha visto alguma vez e está revisando, é uma semana então para que você retome aqueles principais pontos da matéria e a gente deixe você mais confortável possível quando pegar uma questão de prova para poder avançar, tá bom? Então esse módulo aqui do nosso curso é exclusivo mesmo, essa parte aqui é uma sequência de aulas para que você treine o máximo de questões possíveis para você ficar craque, ficar fera mesmo no assunto, tá bom? Então, pessoal, mais uma aqui, ó, a população de peixes em um lago está diminuindo. Bem, se está diminuindo, eu já sei que é uma função exponencial que vai ter alguma coisa, um fator que vai diminuir, tá? Esse fator que vai diminuir é justamente isso aqui, ó. Esse 2 com expoente negativo, a gente sabe que isso aqui ele tem ali um tempo ali que está diminuindo, né? E além disso tem esse menos aqui, né? Na verdade, o que mais vai fazer esse quantidade de espécies de peixe diminuir é esse conjunto aqui, ó. Esse conjunto, né? Você tem uma exponencial que aumenta bastante os números e aqui acaba subtraindo. Então há uma redução aqui com o passar do tempo com esses 5.000. A gente supõe, então, que a quantidade aqui inicial poderia ser 5.000, tá? Mas eu já expliquei para vocês que não pode confiar nisso, tem que calcular mesmo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O exercício, como sempre, traz a lei, a função que representa aquele modelo matemático, aquela situação do mundo real. E aqui a gente tem a população de peixes de um lago que está diminuindo devido à contaminação da água por resíduos industriais, ou seja, poluição, né? Então nós temos a expressão aqui que ela fornece a estimativa do número de espécies vivas. Então NT são as espécies vivas, tá? E não a quantidade que está morrendo. Em função do número de anos. T então aqui, ó, tá em anos, ok? Beleza, informação importante. Letra A, ele vem falando, e aí, né, transcorridos após a instalação do parque industrial, ou seja, essa fórmula começou a funcionar, essa função começou a funcionar após, então, o início do parque, tá bom? Letra A, estime a quantidade de peixes, então eu quero quantos peixes, eu quero a quantidade, né, e a quantidade é representada pela letra N, tá? De peixes que viviam no lago no ano da instalação. Pessoal, no ano da instalação, se você assistiu os vídeos anteriores, você já deve estar sabendo que isso aqui é o tempo inicial, 0, tá? Aí você fala, por que o tempo inicial não é 1? Pessoal, o tempo inicial aqui não é 1, porque 1 vai ser deduzido, né? T valendo 1 vai dar a ideia de que se passou um ano. E aí, então, não é o tempo inicial, por isso que a gente está usando o 0, tá? Então, beleza, pessoal, a minha função é essa, ó, NT igual a 5.000 menos 10 vezes 2 elevado a T menos 1, tá? Essa é a minha expressão. Ele está querendo aqui da gente o número de espécies no tempo 0, então ele está querendo aqui o N0, tá? Eu vou substituir, então, o tempo por 0. Então, vai ficar aqui, ó, 10 vezes 2 elevado a 0 menos 1, tá? Então, a quantia inicial vai ser 5.000 menos 10 vezes 0 menos 1 aqui, pessoal, vai dar menos 1. Então, 2 aqui com menos 1, tá? E aqui, pessoal, nós teremos o seguinte, ó, N0 igual a 5.000 vezes, menos, né, 10. Esse 2 com expoente negativo, a gente já viu que tem uma propriedade de potência que fala para inverter, né, trocar o sinal do expoente. Então, se eu inverter aqui, vai ficar, na verdade, ó, 1 sobre 2, tá? Isso aqui, pessoal, 10 vezes 1 sobre 2 é 10 vezes 1, 10, tá? Dividido por 2 vai dar 5. Então, isso aqui, ó, eu posso multiplicar logo, ó. Isso aqui vai dar 10 sobre 2. Isso aqui é 5. Então, vai ser o número de espécies no começo, 5.000, menos 10 vezes 1, 10, dividido por 2, 5. Então, 5.000 menos 5.
5.000 menos 5 vai dar 4.995, tá? Então, aqui eu tenho 4.995 espécies, então, de peixe, quantidade de peixes ali, tá? Que conforme o exercício solicitou. Qual era a quantidade que viviam no lago ali, tá? Então, a população de peixes desse lago, então nós temos aí 4.995 lá no começo da contagem. Aí, a partir daí, foi diminuindo. Então, perceba que não é 5.000 igual tá lá na expressão, tá? Então, isso às vezes pode te enganar, beleza? Letra B, ele está querendo agora, algum tempo após as indústrias começarem a operar, constatou-se que havia no lago menos de 4.920. 4.920 é o N. Se ele falou há algum tempo, aí ele vem e fala bem assim, ó, para que valores de T vale essa condição? Para que valores de tempo? Então eu estou querendo aqui, pessoal, uma referência de tempo para que eu atinja 4.920 peixes e a partir daí concluir que a partir desse T eu vou ter a quantidade solicitada. Então, quando ele fala bem assim, havia pelo menos, né? Ele coloca aqui, ó, havia no lago pelo menos 4.920, isso aqui é a mesma coisa dele estar falando para a gente que é menor que. Então, eu estou querendo calcular qual é o tempo para que o número de espécies seja menor que 4.920. Então, eu vou ter que calcular esse tempo. Eu posso fazer como equação normal, tá? Não preciso usar ainda inequação, não. Se eu quiser, posso fazer como equação. Mas aí, tanto faz. Eu posso trabalhar com as duas coisas, tá? Aí fica ao seu critério, tá bom? Vamos lá, então. Vamos pôr inequação, né? Eu quero que, então, tenha menos, tá? Então, que seja menor. Então, eu vou colocar o seguinte aqui, ó. O número de espécies aqui vai ser 5.000 menos 10 vezes 2 elevado a t menos 1. Aí aqui, pessoal, eu vou colocar o seguinte. Deixa eu cravar logo o 4.920, então eu vou colocar o 4.920, tá? E aqui é 5.000 menos 10 vezes 2 elevado a t menos 1. Aqui eu vou trabalhar com esses caras todos aqui, justamente para conseguir achar o tempo. Então, esse fator aqui, o 2, que está com o tempo, ele vai ser essencial para mim. Então, perceba que esse 5.000, ele está aqui, ó, subtraindo o 10 aqui, esse fator todo, não tem como fazer essa conta. Eu vou juntar ele com o de cá, ó. Então, eu vou pegar 4.920 menos 5.000, porque esses caras aqui não tem letra, estão totalmente independentes. E aqui vai ficar menos 10 vezes 2t menos 1, tá? Esses dois caras aqui subtraindo vai dar menos 80 igual a menos 10 vezes 2 elevado a t menos 1. E aqui, pessoal, eu tá multiplicando, eu passo para baixo dividindo. Então aqui eu vou ter o seguinte, ó. Vou ter aqui menos 80 sobre menos 10, tá? Igual a 2 elevado a t menos 1, tá joia? Dividindo, vou dividir aqui, ó. 80 dividido por 10, isso aqui vai ficar 8, né? E aí eu vou ter do lado de cá 2 elevado a t menos 1. Equação exponencial simples aqui para a gente resolver. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fatorar o 8, tá? O 8, para quem não lembra, fatorando por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1, tá? Isso aqui é 2 à terceira. Então, aqui, ó, 2 à terceira igual a 2 elevado a t menos 1, tá bom? Cancelou, vai ficar 3 igual a t menos 1. Eu quero achar o tempo, então o tempo eu isolo e esse 1 que está menos, ele vai para lá mais. Então vai ficar 3 mais 1, tá joia? Então 3 mais 1 vai dar o quê? 4. 4 anos, tá? Então beleza, 4 anos é a minha referência, ou seja, para que eu tenha menos de 4.920 peixes, né? Isso tem que passar mais de 4 anos. A partir de 4 anos, eu já vou ter menos, tá? Então, t maior que 4 anos vai ser o que eu estou querendo como referência, tá? Para que eu tenha menos de 4.920 espécies, eu vou ter que ter mais.
Se eu estivesse trabalhando com a desigualdade, como é que funcionaria? Ó, já que eu quero que eu tenha menos, tá? Menos de 4.920, então, ó, 4.920 tem que ser menor do que isso aqui. Então, eu trabalharia com a desigualdade, desigualdade aqui, desigualdade aqui. Aí, ó, menos com menos aqui, pessoal, menos e menos dá mais. E aí, se eu estou com um sinal de menor, isso aqui vira um sinal de maior, sinal de maior, sinal de maior, sinal de maior, sinal de maior. Então, T tem que ser maior que 4 anos para que eu, então, tenha os valores ali solicitados. Beleza? Então, aqui mais uma questão para vocês. Vocês já estão ficando craques. Se assistir às aulas anteriores, vocês já estão craques. Pode vir Enem, pode vir o PAS 2, pode vir o vestibular da UNB, pode vir concurso público ou qualquer outro vestibular que você for fazer. Esse assunto é um diferencial. É um divisor de águas, tá bom? Valeu, pessoal. Até o próximo exercício aí.